Quem encontrou diz amém. Aos Efésios capítulo 6. Versículo 11 a seguir. Diz o seguinte a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos repetir o verso 12? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Salvador Jesus, estamos na tua presença, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, muito obrigado. Ó Salvador Jesus, nós te louvamos, ó Pai, para a glória do teu nome, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Fica conosco em nome de Jesus. Pode assentar, queridos e amados irmãos, e louvem a Jesus com as suas belíssimas palmas e glória a Deus. O Senhor merece. Meus amados irmãos, esse livro de Efésios, ele tem muita coisa boa. Essa carta, ela fala da unidade da fé. Ela fala, no capítulo 5, ele nos dá em suma, o apóstolo Paulo fala de ser cheio, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de não envolver na embriaguez da contenda, mas ser cheio do Espírito Santo. E depois, no verso 6, ele fala da guerra. Ele deixa bem explícito que nós estamos em guerra. Muitas pessoas não entendem, acham que igreja é um lugar muito simples, acham que igreja é um lugar de vir por vir, de frequentar quando lhe for aprazível, mas eu vou dizer para você, igreja é um lugar muito sério. Igreja é um lugar muito sério. A pessoa que se entendesse isto, não viria de forma alguma sem propósito, porque pode ser para ele mais prejudicial vir do que às vezes não vir. Se não tem vontade de mudança e nem propósito de mudar de vida, é complicado. Agora, se não tiver força, se quiser, pede que o Senhor dá. Quem sente que o Senhor dá força ao cansado? Dá força para quem não tem. Nós não estamos aqui porque somos fortes. Não, não é isso. Estamos aqui pedindo força do Senhor. Agora tem que ter a parte que nos cabe. Então está dizendo que nós estamos em guerra, meus amados. E é diferente da guerra de muitas religiões. Existe uma religião que cresce no mundo e que está em guerra. Mas a guerra dele é contra as pessoas. A guerra, uma das religiões que mais cresce, a guerra deles é contra as pessoas. No livro sagrado deles estão dizendo que todos que não se converterem à fé deles devam ser mortos, extirpados, tirados.
Então, eles têm uma esperança de 70 virgens que o esperam, e para conseguir essas 70 virgens, eles viram até bomba. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o Senhor nos dá aqui um ensinamento que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Eu acho que isso é didático, isso é muito claro. Quando fala que a guerra não é contra carne e sangue, você entende o quê? Que a guerra não é contra as pessoas, que a guerra não é contra as gente, contra os povos, contra as nações, contra as etnias, não é contra as sociedades, ou a sociedade que você está inserido. A guerra é contra algo muito maior. Muito maior. Se a pessoa não entende isso, irmão, uma pessoa que não entende isso, ele não para em igreja nenhuma. Ele não para em igreja nenhuma, porque ele tem dificuldade para viver. Porque viver em sociedade nunca foi fácil. Viver em sociedade, em agrupamento de pessoas, não é fácil. Até mesmo os animais, algumas raças têm dificuldade de socializar. Até mesmo no reino animal, que não são racionais, os irracionais, eles são territoriais, e eles brigam pelo seu espaço. Não é fácil. Imagine você viver em comunidade. Não é fácil. Tem pessoas que não percebem isto. Eu queria te chacoalhar hoje para você entender. Eu queria que você entendesse o quanto às vezes você é um chato. Você é um incômodo para as pessoas. Quantas vezes nós somos uma pessoa insuportável. E às vezes nós tornamos uma pessoa tão insuportável e a gente acha que é o diabo. Não é o diabo. Somos nós. E aí vira uma guerra terrível, a sociedade em guerra, as pessoas em guerra. Tem pessoas que não entenderam que a questão não é as pessoas, mas é quem está te usando para você ser uma pessoa dessa forma. Se o Espírito Santo te usa, você torna-se uma pessoa agradável em qualquer lugar que você estiver. Se você tem a presença do Espírito Santo, você tem junto com o Espírito Santo domínio próprio. E quem tem o Espírito Santo, irmão, Espírito Santo não é pular aqui na frente. Espírito Santo não é falar língua estranha. Espírito Santo, meus amados irmãos, não é profetizar. Espírito Santo não é revelar. Espírito Santo é produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos do Espírito. E isso é Espírito Santo. Mas, irmão, não adianta você vir para cá e falar aquela língua que enrola tudo e que não sei o quê. E é bonita. Os indoutos, quando alguém vai para a live e começa a falar língua estranha na internet, enrola a língua e vai vir um manto, vai vir nada, irmão. Isso é só barulho. O poder de Deus não se limita a isto, mas os frutos do Espírito, sim. Aí sim faz a diferença. Então, meus amados, você precisa entender que você está num campo de batalha. E o seu inimigo não são as pessoas. Não são. Porque se fosse pessoas, era muito fácil. Você mudava de bairro, mudava de igreja, mudava de cidade, mudava de empresa. Mas o problema é que você muda. Mas quem te persegue não são pessoas. Quem te persegue é um espírito maligno que precisa ser combatido. E quando a pessoa não percebe isso, ele começa a rotular. O Geraldo não vale nada. O pastor Lima não vale nada. O Fábio, meu Deus, não presta. O Rafael não vale nada. O Neemias, Deus me livre, não posso nem olhar para ele. O Carlos, Deus me livre. A pessoa não consegue entender, meus amados, que você não tem problema com pessoas. Você tem uma guerra com espíritos malignos, demoníacos, que levanta e às vezes usa os coitados, que são coitados, instrumentos na mão do diabo.
Quantas vezes você não vigiou e você foi um instrumento na mão do diabo? Quantas vezes você não parou para pensar e você foi um instrumento na mão do maligno? Pastor, eu não. Será? Será que você nunca foi? Será que você nunca deu lugar? Irmãos, só Deus para nos ajudar. Tem hora que nós até esquecemos do mundo espiritual e nós estamos tentando resolver as coisas na força do braço, no grito da voz, no jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Não, meus amados. Não, as coisas são resolvidas na oração e diante de Deus, com santificação, oração e jejum, o Senhor ainda opera. Se as coisas eram na época do braço, na época do grito, a gente botava. Quem aqui já usou arma na cintura? Quem gostava de ter arma? Aí, ó, também tinha. Tinha o prazer de ter uma arma. Muitos irmãos aqui tinham arma. Era assim que a gente resolvia. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Você tem que aprender a respeitar as pessoas, honrar as pessoas e viver em comunhão. Se você não consegue controlar a sua boca, vamos pedir a Jesus uma ajuda? O que Jesus oferece para controlar a boca mesmo? Fogo. Uma coisa boa. Mas ele oferece outra coisa também. O que é mesmo, pastor? Não sejais como o cavalo, como a mula, que precisam de quê? De freio. Às vezes Deus põe um freio na nossa boca, para nós aprender a viver em sociedade, viver em paz com as pessoas. E é isso que o texto está dizendo. Nós temos uma guerra no mundo espiritual. Essa guerra é travada, meus amados. Duas coisas que são perigosas. Eu vejo irmãos, até aqui no nosso meio, alguns irmãos que eu já conversei, eles dizem assim: eu não gosto de falar de demônio. Tem irmãos que falam mais de demônio que de Deus. Tudo bem, respeito. É como se dissesse assim: diabo para mim é um zero à esquerda. Bom seria se ele estivesse na esquerda mesmo, insignificativo na nossa vida. Mas não é a verdade. Outros já têm pavor demais. O Senhor não mandou que nós, por exemplo, ignoremos o diabo. Ele mandou? Como é que diz lá em segundo... Pega a sua Bíblia aí, mantém no colo. Em 2º livro de Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Porque não ignoramos os seus ardis. Quem ignora os ardis do diabo está enganado, meu irmão. Quem ignora os ardis do diabo tem problema. Sabia que o diabo pode muito bem, se você não estiver na presença de Deus, o diabo pode destruir uma pessoa? Tem uma irmã, eu nunca esqueço desse testemunho que eu ouvi em Belo Horizonte. A irmãzinha saiu. Irmãos, cuidado com novos convertidos. Cuidado. Hoje nós, meu Deus do céu, é muito perigoso esse mundo espiritual. Irmãzinha nova convertida, 2, 3 anos na igreja, e estou fazendo a obra, e vou fazer. Chegou numa casa, foi orar, numa visita, o diabo manifestou no corpo da mulher, e ela falou: você vai ter que sair dessa pessoa agora. Não saio. Sai no nome de Jesus. O diabo falou: sai, mas eu entro na tua coluna. E o pastor contando que aquela irmã, numa convenção, o pastor contando para nós esse testemunho, numa reunião que eu nunca esqueci. Aquela mulher serve a Deus hoje numa cadeira de roda. Porque ela estava despreparada, ignorou os ardis do diabo, e ele colocou ela em cima de uma cadeira de roda. Mas como é que você vence então, pastor? Você não ignora os ardis do diabo, e você também não teme. Você não tem medo do diabo. A Bíblia não manda você ter medo do diabo. A Bíblia manda você sujeitar a Deus. Depois que você sujeita a Deus, você faz o quê? Resiste o diabo, e ele vai fugir de você. O que é resistir o diabo? Entra na oração,
entra no jejum. É assim que você resiste o diabo: na oração, no jejum e na santificação. Se não é assim, você não vai vencer o diabo. É na oração e no jejum. Senão você vai cair. Ele vai te derrubar. Se você tudo que o diabo vem, você aceita. Ele vem com um pecado, você abraça. Ele vem com outro pecado, você abraça. Você vai abraçando tudo que o diabo te oferece. Meu irmão, ele vai te destruir. Ele vai te destruir. Então você tem que entender que o problema não é as pessoas. O problema não é pessoas. Para de rotular pessoas. Para de marcar pessoas. Para de ter um coração mau com pessoas. Para de ter contenda entre pessoas. Se você ainda é um contendeiro, você não aceitou Jesus. Se você olha para a pessoa e você fica marcando, você não entendeu ainda que a sua luta é no campo espiritual. Não é pessoas. Irmãos, e o pior, quando a luta é externa, é declaradamente externa, é o gigante, é o diabo, é alguém de fora, você já sabe que é alguém de fora, é o Golias. O negócio de Golias é derrubar e mandar embora, é o capeta, você já sabe. E quando a luta é com pessoas dentro da própria igreja, da própria família, nós temos um exemplo muito bom para nós. 2 Samuel capítulo 15. Um exemplo dentro da família, dentro da igreja. Olha para você ver como é que é. Quando é Golias, Davi vai lá e resolve. Foi isso, não foi, meus amados? Davi vai lá e pega ele e derruba. Mas quando o negócio é diferente, é entre família. 2 Samuel que eu falei, não foi? Capítulo de número 15. Versículo de número 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Espera aí, quem está vendo um Davi desse aqui fugindo de Absalão, parece o Davi que enfrentou Golias? Não tem nada a ver. O Davi, irmão, Davi enfrenta Golias, Davi enfrenta exército de filisteu, mas você vê Davi dizendo agora aqui: irmão, tem luta, como é que você vai lutar? Me fala aqui, meu irmão, como é que você vai lutar contra seu irmão, seu irmão? Como é que você vai lutar? Pode ser o diabo na vida dele, você vai lutar contra o seu irmão? Você quer matar o seu próprio irmão? Você não pode. Você está dentro da igreja, congrega na mesma igreja, na mesma congregação. Tem irmãos fracos, tem irmãos com problema. Você quer matar ele? Não, calma. Tem coisas que é Deus que vai agir, não é você. Lutar contra o diabo é muito fácil, contra alguém que está lá fora. Mas como é que você vai lutar contra um companheiro seu? Como é que você vai lutar contra um irmão, um diácono da igreja, um obreiro, uma obreira? Casa dividida não permanece. E quando o seu próprio irmão quer tomar o seu lugar, que era no caso de Absalão, tentando tomar o lugar de Davi, quem tem chamado, sabe o que faz? Você quer o trono? Então toma. Está brigando, começou a brigar por causa do cargo, bom, Neemias? Não apareceu ninguém querendo a orquestra não, né? Mas se aparecer, você entrega, toma. Alguém chegou dizendo: não, essa mocidade está na mão do irmão. Não, assume o meu lugar então. Ah, meu Deus, mas eu não aguento, eu não sei. Assume, faz. Você não vai brigar por causa de posição de cargo. Você não pode. O que Davi faz? Davi diz assim: está vindo aí, como é que eu vou matar meu filho? Tem guerra que não dá para você lutar. Tem guerra que não tem como você combater. Como é que você vai lutar contra seu próprio irmão? Davi sai. Só que Davi tinha certeza de que Deus era com ele.
Irmão, a convicção sua é essa: se Deus é contigo, fica tranquilo. Alguém pode até sentar no teu lugar, mas não vai ficar. Quem sabia disso, meus amados? Deixa eu falar para você. Lá na empresa, alguém quer te derrubar na empresa, quer te tirar do serviço. Fique em paz. Ninguém te tira se você for de Deus. Mas muitas vezes você é o contendeiro dentro da empresa. Se você for luz lá dentro, pode deixar te tirar. Quero ver tomando seu lugar. Fica, mas toma seu lugar, mas não fica. E Deus te devolve depois com glória. Não toma, não consegue. Davi diz assim, ó: pica aí, o trono é seu. Você quer o trono? Eu não quero briga com você. Eu não quero contenda com você. Você quer o trono? Então toma. E Davi sai saindo. Só que quando Davi sai no capítulo 15, no verso 25, olha a convicção de Davi. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, e ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Davi está dizendo assim: pode voltar com a arca, porque aonde a presença de Deus estiver, eu vou estar. Eu vou voltar para aquele mesmo lugar. Veja que Davi não tentou fazer justiça com as mãos. Davi, ele foge de Absalão, podendo matar Absalão, podendo destruir. Porque não vem pensar que aqui é família, que alguém perdoa. Tem pessoas que pisam no pescoço do irmão. Você sabe, Benaia e quantos outros ali, Amasa, capitão Amasa era primo de Joabe, filho da irmã de Zeruia. E Joabe não teve uma dó de matar o seu próprio primo. Você sabe, o filho de esse mesmo Absalão aqui, ele era primo de Joabe. Sabia disso? Absalão era primo de Joabe. E Joabe não teve uma misericórdia de não matar Absalão. Ele pega a flecha e crava no peito de Absalão e mata. Tem pessoas que matam os próprios irmãos. Tem pessoas que perseguem os próprios irmãos. Estão dentro da igreja perseguindo os próprios irmãos. Mas Davi diz assim: com o irmão eu não brigo. Eu derrubo Golias, eu brigo com quem for, mas com meus irmãos eu tenho paz. Com nossos irmãos nós devemos ter paz. Nem que você tenha que abrir mão, sair à noite, sair humilhado. Nem que você seja humilhado pelo seu irmão. Deixa ele ir embora para casa, achando que fiz o que falei, fiz o que tinha que fazer, falei o que tinha que falar. Deixa embora. Mas com o irmão você não tem briga. Com o irmão você tem paz. Família é assim, irmão. Família não é assim? Quem tem a família maior? Irmão Rafael tem uma família maior, irmão Fábio tem uma família maior, irmão Geraldo. Família é assim. Tem hora que na mesa um fala uma coisa, tu fala outra, fica até meio bravo um com o outro, mas de repente está todo mundo abraçando de novo no aniversário. Está tudo em paz. Igreja é isto. Nós não vamos brigar com irmãos. Você precisa entender isso. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Davi, ele foge, pé no chão, humilhado, mas não quer briga com ninguém, com o irmão. E aí deixa que o trono está lá com o Absalão sentado. Coitado de Absalão. Tem gente que quer o lugar do outro, mas dá até dó, não dá não? Qual a experiência que Absalão tinha de guerra? Não, nenhuma. Absalão, coitado. Qual a experiência que tinha de guerra? Nada, sabia nada de guerra. Davi foi criado em cima da guerra. O tempo todo lutando com o leão e com o urso. Coitado de Absalão, não sabia nem o que era guerra. O coitado de Absalão, em vez de ouvir o conselho de Aitofel, que era um sábio, conselheiro de Davi, vai ouvir o conselho de Uzai, né? De Uzai. Perde a peleja. Na hora de ir para a guerra, diz a Bíblia que com o cavalo se faz a guerra. Uns confiam em carro e cavalo. O coitado de Absalão monta no mulo, num burro. Como é que você corre de burro, irmão? Você chega a espora, o bicho não corre. Coitado do homem, vai lutar de burro. Não sabe nada de estratégia de guerra. Não entende nada de guerra. Irmão, quem já montou de burro? Meu Deus do céu, o bicho encrempado. Deus o livre, o bicho deita no chão, o bicho rola, não anda.
dá umas pinotes. O coitado do homem vai para a guerra num burro. Meu Deus do céu. Não sabe cavalgar porque passa debaixo do galho. Não tinha experiência nenhuma, fica de pendurado. Ele mesmo destruiu a vida dele. Não tem experiência. Não fica tranquilo, irmão. Quem quer te destruir morre nas garras sozinho. Você não precisa lutar, não. Tem gente, irmão, não perca seu tempo com esses adversários. Eles mesmo acabam com a vida deles, morrem sozinho. Ele quer o seu lugar, mas quando ele sentar aqui, ele não sabe o que fazer. Ele quer pregar no seu lugar, mas se botar ele não sabe o que fazer. Ele quer cantar no seu lugar, mas se você colocar ele não sabe fazer. Ele acha que sabe, é um coitado do Absalão. E Deus está tratando com o Absalão. Fica tranquilo, é Deus que trata, não é você. É Deus que trata com o Absalão. Aí o Absalão, o coitado do Joabe ali, foi a justiça. Porque Deus sabia, ó, olha para cá. Deus sabia que Davi não tinha coragem. Porque Davi tinha um coração segundo. Davi diz assim, quando ele manda Itai, quando ele manda Joabe, quando ele manda o outro capitão, uns 3 aí que ele manda, ele diz assim, não mata meu irmão. É assim que o crente faz. Meu Deus, é difícil, hein? Tem a oportunidade de fazer o mal para alguém e não fazer. Tem a oportunidade de falar mal de alguém e não falar. Tem a oportunidade de perseguir alguém e não perseguir. É só para quem tem um coração segundo o coração de Deus. Não mata não, pelo amor de Deus. Olha, traga vivo meu filho Absalão. Deus está dizendo, Davi, você me desculpe, agora é comigo. Ele brincou com o meu reino, deitou com as suas concubinas. Ele brincou, foi comigo. Irmão, fique em paz. Não tenta fazer justiça com a sua mão. Quem sente isso, meus amados? Não tenta fazer justiça com ninguém com a sua mão. Se você serve um Deus, deixa que Ele vai na frente. Deixa que Ele vai na frente, lutando as suas guerras. Então Davi não luta contra seu irmão. Outro exemplo muito, muito bonito é aquela questão de Moisés, meus amados irmãos. Eu achei muito bonita a questão de Moisés, quando os seus próprios irmãos, quem eram os irmãos de Moisés? O que Arão e Miriam faz com Moisés? Se levantam por causa da mulher que ele havia tomado, a mulher cozita. E o que Moisés fala, irmão? Ele rebate? Ele mata os seus irmãos? Ele não fala nada. Sabe por que você não recebe a bênção? Você fala demais. Sabe por que você não recebe a bênção? Que você fala até debaixo do seu joelho. Já viu gente assim? Alguém levantou, vamos botar debaixo do joelho. Deus vai tratar. Você tem que orar, meu irmão, para Deus ter misericórdia do seu irmão. É isso que você deve fazer. Ter misericórdia. Senhor, tenha compaixão, porque ele não sabe o que faz. Foi o que Estevão falou. Todo crente que tem a presença de Deus pede misericórdia para os seus perseguidores, porque ele sabe que não é a pessoa. E essa mensagem tem endereço certo, viu? Ele sabe que não é a pessoa em si, mas é o próprio inimigo lutando. Quando Deus desce, Deus diz assim: vocês não tiveram respeito de falar contra meu servo Moisés? Meu Deus, não tiveram? Se tiver profeta, eu falo em sonho. Se tiver algum profeta, eu falo em visão de noite. Mas Moisés, eu falo face a face, como um homem fala com o outro. É assim que eu falo com Moisés. Mas vocês não temeram. Quando Deus sobe, a Bíblia diz que como é que estava a irmã Miriam? Totalmente leprosa. A lepra saiu na... Ô irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu estou pedindo misericórdia a Deus aqui, Jesus. Quem quer que Deus tenha misericórdia de você? Ô Jesus, queima minha língua, Jesus. Quem quer esse fogo de Deus na sua língua? Ô Jesus, nos ajuda, Senhor, não falar o que não deve. Meu Deus, quando ela fala aquilo, a lepra sai na cabeça da menina. Aí, ela é pega pelo braço e jogada fora do arraial.
fica fora da congregação. A gente arrepia, meu Deus do céu. Jogar para fora do arraial. Aí Arão chega para Moisés, fala: Moisés, pede a Deus por nossa irmã. Pede a Deus por nossa irmã. Não deixe nossa irmã perecer desse jeito. O que Moisés vai fazer? Imagina Moisés, levantando as mãos e orando por a Miriam. Senhor, cura minha irmã Miriam. Cura minha irmã Miriam. Levanta Miriam. Você já experimentou orar por quem te persegue? Experimenta orar para quem te persegue. Em vez de criticar, começa a orar para quem fala mal de você. Começa a amar como Cristo amou. Começa a amar, começa a orar por essa pessoa que tanto tem te feito mal. Porque não é ela que é ruim, é o espírito do diabo que está na vida desta pessoa. E se você orar, o diabo sai e a pessoa vai ser liberta. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Se Moisés fosse um líder desses carnais, ia dizer: tá vendo? Esses dias vou falar. Um coitado de um jornalista, tadinho, fez uma reportagem sobre um pastor. E o coitado do jornalista arrumou um câncer. E ele morreu, tadinho, com câncer. Em vez do pastor ficar triste porque viu o coitado do homem morrer, foi para o microfone contar vantagem. Mexeu comigo. Ô irmão, eu tinha vergonha. O homem de Deus, que se Deus fizer isso por conta dele, ele vai ficar com o coração doendo. Se Deus falar assim: eu estou fazendo em conta sua. Se ele é um homem de Deus, ele vai sentir a dor. Vai dizer: Senhor, não faça isso. Levanta ele, pelo amor de Deus. Mas Deus não apareceu para falar para ele que era por causa dele. Deus não disse isso. Mas ele diz assim: viu? Mexeu comigo. Não, irmão, não é isso não. Olha o que Moisés fez. Vamos embora levantar o acampamento. Vamos embora deixar Miriam morrer aí. Não, nós não vamos deixar nossos irmãos para trás. Problema que tivemos, desavenças que tivemos, nós vamos resolver na estrada. E vamos tocar o acampamento juntos, em nome de Jesus. Vamos andar juntos na peleja. Quem crê nisso, meus amados? A igreja vai ficando, irmãos, um campo minado. Eu conversava com um pastor amigo meu essa semana. Nós conversávamos assim, bastante tempo no telefone. Ele: pastor Jefferson, como é que está aí o campo, pastor? Está uma bênção. Sabendo trabalhar, não colocando o boi junto com o jumento, eu já entendo a linguagem. Não botando o boi para... É um campo maravilhoso. Você não pode colocar boi com jumento. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: com o boi e com o jumento não deva arar a terra, não se trabalha. Porque o jumentinho é pirracento, mas mordeu o boi vai escornear o jumento. E a altura de proporção vai ter problema. A igreja é assim. Se a igreja tivesse um equilíbrio emocional, se os crentes fossem espirituais, se convertessem a Deus e tivessem, meus amados, o entendimento que a guerra não é contra o seu irmão, mas contra o diabo que persegue, a igreja crescia muito mais, florescia e daria frutos. Mas infelizmente está querendo derramar sangue, né, meus amados? Meu Deus. Olha, meus amados, outra coisa. O diabo é tão violento que não pode ser ignorado. Pedro fala sobre isso também. Você tem que ter cuidado que o diabo ele é astuto. Meu Deus do céu. O próprio Pedro vai falar sobre isso. Acho que 2 Pedro, não é isso? Capítulo de número 2, eu acho que é 2 Pedro. Um versículo conhecido, só para refrescar a memória de vocês. 2 Pedro, capítulo 2. Ou é 1 Pedro? 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Isso aqui é fantástico. Eu vou falar para você aqui e você vai entender. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios. Essa sobriedade, o que é isso, irmão? O que é uma pessoa sede sóbrio? Sede sóbrio. Um bêbado, ele é uma pessoa, quando ele está no estado alcoolizado, ele está sóbrio? Não. Vamos lá.
Uma pessoa quando está usando droga, ele está uma pessoa com perfeita sobriedade? Não. Uma pessoa nervosa é uma pessoa sóbria? No momento que você está nervoso, alguém fez raiva, mexeu contigo, você ficou nervoso, você está sóbrio? Não. Então você precisa aprender. Não fala se não estiver sóbrio. Não age se não estiver sóbrio. Sabe que hora que a gente peca, que hora que o homem mata? É quando não está sóbrio. Na hora que ele não está sóbrio, geralmente ele faz loucura. Falta sobriedade. Sede sóbrios. Por quê? Procurar ser sóbrio. Porque o inimigo ele gosta muito de usar a mente humana. Gosta muito de usar a boca humana. Gosta muito de usar suas palavras. Quantas vezes nós, como cristãos, somos usados pelo inimigo? Mães que amaldiçoam os próprios filhos. Pai que amaldiçoa os filhos. Eu já vi casos de mãe. Eu estava um dia para pregar numa cidade do Espírito Santo. Eu nunca esqueço daquilo. Quando eu fui pegar o carro, era mais ou menos 2 horas de viagem, Castelinho. Eu ia pregar em Castelinho naquela noite. E o Senhor me deu 2 revelações em casa. Uma de uma mãe que queria matar o próprio filho, que se Deus não desse livramento, mataria o próprio filho. Aquela outra, nunca esqueço daquele dia. A outra revelação, uma cobra, literalmente uma cobra, queria atacar um irmão. Aquela serpente iria, a víbora, morder aquele irmão. Mas não era espiritual, era físico mesmo, literal. Ou seja, no literal, a revelação é muito clara. Quando eu cheguei lá, que eu bati o olho numa visitante que estava, o Senhor falou assim: olha a mulher aí, está aí. A mulher que eu te falei está aí. Aí quando terminei a mensagem, eu chamei aquela senhora à frente. Quando ela veio à frente, legião de demônios. Quando o diabo saiu, ela falou: pastor, eu choro, porque me dá vontade de pegar esse menino e apertar o pescoço até matar. Eu não consigo, eu amo o meu filho, mas vem aquela vontade incontrolável de matar o meu filho, de apertar o pescoço do meu filho. O que tem de gente, meus amados, precisando da sobriedade de Deus. Quem quer ser sóbrio aqui? Posso falar? Aqui na igreja nós somos muito sóbrios, mas falta sobriedade na internet. Nós somos muito sóbrios, mas falta sobriedade na nossa casa. Nós somos muito sóbrios, muito equilibrados aqui no meio das pessoas, mas falta equilíbrio quando você é testado. Quando você é provado, falta equilíbrio para você. Tem um pastor, e esse pastor chegou na reunião, e o pastor chamou o pastor. Falou: pastor, você foi aqui no som da igreja, e você desregulou o som da igreja todinho, você acabou com o som. Você é uma pessoa sem responsabilidade. Me desculpe falar com você. Você não tem responsabilidade. Você é um irresponsável. Mas com aquelas palavras ríspidas e duras. E falou com aquele pastor. Quando ele foi falar, o pastor falou mais alto. E ele sentiu que o pastor estava nervoso, ele calou. Ele foi para o banco e chorou. 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 Aí o pastor olhou para o diácono e falou: chama o irmão para mim de novo. Na sala. O irmão chamou de novo. O irmão falou assim: vem cá, irmão, está chamando, o pastor está te chamando. E o pastor pegou aquele irmão. E o irmão estava soluçando já. E o pastor falou: rapaz, você não tem vergonha, um prejuízo você nos deu. E falou, e falou, e falou. Quando o irmão tentava responder, o pastor falava, mas o teu irmão só chorava. Vamos ver se ele vai embora. Vamos ver se ele vai embora. Ele levantou e voltou para o mesmo lugar e dobrou o joelho e foi chorar. Chama o diácono, chama de novo o irmão. Quando o irmão veio, o pastor diz assim no final do culto: pega a chave da congregação do campo tal. Você vai assumir aquele trabalho com 10 igrejas. Você estava apenas em teste, em prova. Será que nós passaríamos numa prova dessa? Eu estava num dia numa reunião que o coitado do irmão não passou. O pastor fez uma prova na reunião só para ver, mas ele não aguentou. Ele já começou a olhar do banco. Ou seja, precisamos ter equilíbrio, sobriedade. Eu reconheço que eu preciso. Alguém mais precisa disso aí? Para andar sóbrio? Para você não entrar em confusão? Porque o que acontece quando você anda e fala e age sem sobriedade?
Ó, sede sóbrios. Não é fácil ser sóbrios. Depois de ser sóbrio, vigiai. Meu irmão, ser sóbrio, ó, equilibrado, pensa antes de fazer, pensa antes de decidir, e ó, vigiando todo momento. Será que não tem uma seta do inimigo por aqui? Eu estou andando num campo minado. Será que não tem uma dinamite aqui, não tem uma bomba aqui? Vigiai. Aí está dizendo assim, ó, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Se Pedro escreveu isso aqui, não é brincadeira isso aqui não, meu irmão. Você já chegou perto de um leão para você ver? Chega perto de um leão, você vê que coisa horrível que é as presas, a ira, a vontade daquele leão de devorar. É isso que o diabo está, com vontade de te matar, com vontade de... Quando ele manifesta e ele diz que quer matar, ele não está brincando não. Ele está cumprindo o seu papel, que é o quê? Matar, roubar e destruir. Ontem aqui à tarde a mulher manifestou um espírito que estava aqui, irmão, maligno. Eu te odeio, eu quero te matar. É assim que ele fala, ele não está brincando. Feio, quero matar. E a cooperadora Neuza sozinha, com Jesus, mas Jesus ajudou ela, e aquele demônio ficou amarrado em nome de Jesus. Você crê nesse Jesus, meus amados, que vai te ajudar a vencer? Aprenda isso. Se as pessoas entendessem isso, muitos casamentos não acabariam. Muitos casamentos não acabariam. Você toma nojo da cara do teu marido, e muitas vezes quem botou nojo foi o diabo. O diabo botou nojo, Você não suporta olhar na cara do teu cônjuge. É o inimigo. Você não entende isso aqui não, meu irmão. Eu fui uma época, pedi a Deus misericórdia. Eu pedi tanto a Deus. Pelo amor de Deus, eu olhava para um irmão e falava, Jesus, esse irmão, pelo amor de Deus, esse irmão me irrita. Eu não suportava, aquele irmão me irritava. Aquele irmão me irritava muito. Quando aquele irmão vinha, eu falava, Jesus, me irrita demais, não suporto. Me ajuda. E eu tive que entrar pelo caminho da oração e do jejum. E o Senhor colocou um amor tão grande no meu coração por aquele irmão, que quando eu abraçava aquele moço, eu chorava junto com ele. Eu ia viajar e dizia assim, irmão, vamos comigo? Vamos comigo? Só para ouvir as histórias daquele irmão. Viajava, olha, a noite inteira ele conversando como um radinho no meu ouvido, só para alegrar. Aquilo para mim foi um prazer. Eu passei a amar aquele irmão. Era o diabo lutando para botar uma divisão entre nós. Eu estou dizendo para você, o diabo está lutando nos últimos dias, colocando pessoas contra pessoas, irmão contra irmão. Mas se tiver crente na condição de Moisés, na condição de Davi, ele não vai separar amizades, ele não vai separar irmãos, ele não vai separar casamentos, ele não vai separar famílias, porque o Senhor vai nos ajudar a vencer as astutas ciladas do diabo. Só crente de verdade entende isso. Lembra de José? Os irmãos de José não entendiam isso. Não entendia nada. Quando Jacó morre no Egito, o que eles pensaram mais do que depressa? Agora está na minha mão, está na mão de José, ele é o governador. Nós estamos aqui morando de favor no Egito. Papai já morreu. Nós vamos morrer. Ele vai nos matar. Gênesis, último capítulo de Gênesis. Ele vai nos matar. Mas quem tem Deus é diferente. Quem tem Deus não mata irmão. Quem tem Deus não persegue irmão. Quem tem Deus luta contra as astutas ciladas do diabo. Capítulo 50 de Gênesis, último capítulo, verso 18. Já encerro. Depois vieram também seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Se humilharam, dizendo: nós estamos aqui como teu servo. Porque pensaram, se você ler o 50:15, vai dizer que eles ficam com medo. O pai morreu, vai nos matar. Aí José disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus. Isso é muito bonito, irmão. Os irmãos dele que jogou ele na cova,
que vendeu para... Quantos sacos aquele moço carregou na cabeça de trigo por conta dos seus irmãos? Quantas lágrimas ele chorou por conta dos seus irmãos? Quantos anos de cadeia que ele puxou? Alguém lembra? 2 anos, irmão Fábio, lembra? Foi 2? Me parece que 2 anos na cadeia. 2 ou 3 anos na penitenciária. Ficou preso. Alguns anos na cadeia. Escravo. Longe do pai, longe da mãe, por conta dos seus irmãos. Aí ele... 2 anos. 2 anos na cadeia. 2 anos preso. Sabe o que é 2 anos? 365 dias, mais 365 dias na cadeia, por conta dos irmãos. Plantando como escravo na casa de Potifar. Aí o pai morreu, os irmãos estão achando que o coração dele era mau. Ele vai matar, ele vai destruir, ele vai nos matar. Mas não sabia que José era uma tipologia do próprio Cristo. Quem tem Jesus não faz mal aos seus irmãos. Nós estamos longe de ser um José. Estamos longe de ser um José. Tem gente que não passa na prova. O Senhor nos deu prova aqui esse mês, nos deu prova essa semana, e muitos irmãos não passaram na prova. Infelizmente, muitas pessoas perdem a oportunidade de vencer a luta e ser aprovado por Deus na prova. Pede Deus força. E José disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. É vocês que intentou mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer o que se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Ou seja, os irmãos fizeram mal, mas tinha a permissão de Deus. É isso que você não entende. Alguém te prova, alguém te fere, alguém te machuca, mas tem a permissão de Deus. É o espinho na carne para você se humilhar, é o espinho na carne para Deus fazer você crescer. Você precisa ser provado. Se você não aceitar isso, qual era o meio que Deus tinha para levar José para o Egito, irmão? O caminho de Deus é esse. Mas diz a Bíblia que no 21, agora pois, José dizendo: não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Quem quer ter um coração desse, irmão, aqui hoje? Como é que está seu coração hoje? Como é que está o seu coração? Está em paz? Tem amor no teu coração? Tem nada. Tem muita gente com coração rancoroso. Tem muita gente que não consegue perdoar. Como é que você vai tomar ceia amanhã? Como é que você vai participar da ceia com um coração desse? Como é que você vai morar no céu com um coração desse? Meus amados irmãos, nós temos que aprender a perdoar quem nos feriu. Temos que aprender a orar por quem nos machucou. Nós precisamos descer na presença de Deus. E é noite de nós descermos aqui. Se for preciso, vai lá na casa vai lá, levanta, vai no banco onde sua mulher está e diz assim: meu bem, eu te machuquei. Se for possível, a mulher levanta, vai lá onde o marido está. Diz assim: olha, eu preciso consertar contigo. Se for preciso, um irmão levanta e vai lá onde a irmã está. Onde a irmã está e levanta. E diz assim: eu preciso mudar. Porque no céu aonde eu vou, só tem uma porta. Como é que você faz para entrar numa porta só? Não tem outro caminho, irmão, é estreito. Todo mundo junto tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não tem salvação. Nós precisamos melhorar diante do Senhor e entender que a guerra está travada contra o diabo. Quem percebe essa guerra contra o diabo? O campo que ele está trabalhando, nossa mente, é o lugar que o diabo quer dominar. Se ele dominar a mente, você não come mais. Se ele dominar a sua mente, você não dorme mais. Se ele dominar a sua mente, o que mais que acontece? Depressão. Se ele dominar a sua mente, ele destrói seu casamento. Se ele dominar a sua mente, ele destrói teu emprego. Se ele dominar a tua mente, ele destrói a tua vida. A partir de hoje, você não vai olhar ninguém mais como inimigo teu. Você não tem inimigo aqui na terra. As pessoas não são teus inimigos. Os inimigos
que você tem é o inimigo, chamado adversário, que luta contra você. Você vai repreender o diabo na vida da pessoa, e o nome de Jesus vai ser glorificado. E às vezes, nós, como crentes, damos lugar para o diabo. Quem lembra de Pedro? Como é que foi o caso? Pelo amor de Deus, Pedro, quem vocês pensam que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, quem te revelou isso não foi carne e nem foi sangue, Pedro. Isso foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, pois é, eu vou lá na Jerusalém, vou morrer lá, vou entregar a minha vida, e vou morrer, vou sofrer na cruz, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, o quê? Faz isso não. Ó o diabo, faz isso não. Fala na boca de Pedro, faz isso contigo. Tem dó de ti mesmo, diz a Bíblia. Tenha dó de ti mesmo. Irmão, quando você está sofrendo, alguém chega para você e diz assim: ô irmão, você foi humilhado, irmão Nilson. Aceita isso não, isso é voz do diabo. Ô irmã, você está sendo pisada. Isso é voz do diabo. Ô irmão, você está sendo humilhado. Todo mundo te humilhou lá na igreja. Voz do diabo. Voz do capeta. O que Pedro vai dizer? Jesus, não passa por isso não. O Senhor é poderoso. Mata todo mundo. Jesus diz assim: Pedro, eu tenho poder de chamar uma legião de anjos aqui. Não é porque falta poder na minha mão não, mas eu me entrego como uma ovelha muda ao matadouro. Eu estou me entregando por amor a vocês. Aleluia. Eu estou me entregando por amor à vida de vocês. Não é porque eu não tenho poder, não é porque eu não tenho autoridade. Não, é porque eu estou me humilhando perante o meu Senhor. Quem confia nesse Deus diz amém. Pedro, para trás de mim, Satanás. Imagina Pedro falou assim: o homem falou ali atrás que foi Deus que me revelou. Agora manda o diabo sair da minha vida? Muitas vezes eu tive que orar e dizer: Jesus, expulsa essa perturbação da minha cabeça. Quem já orou assim? Expulsa todo pensamento maligno na minha mente. Porque nós não estamos impossibilitados, nós não estamos ainda no céu, estamos na terra. E na terra passa passarinhos voando pela nossa cabeça. E você não pode impedir que o pombinho, que o pardal passe voando sobre a sua cabeça. Mas deixar ele fazer ninho? Jamais. Você não vai deixar ele fazer ninho na tua cabeça. Quando o pensamento maligno vier, repreenda em nome de Jesus. Fala: minha cabeça é do Senhor, os meus pensamentos é do Senhor, o meu coração é do Senhor, e o Senhor vai lutar por você. Deus em Cristo abençoe toda a igreja. Deus em Cristo abençoe todos os irmãos, e que entre nós haja paz. Se você não conseguir ter paz com seus irmãos aqui, esquece o céu. Esquece o céu. Esquece o céu. Claro, nem todo boi vai trabalhar junto com o jumento. Trabalhar junto não dá. Mas pelo menos dividir o pasto. Pelo menos dividir o cercado. Tá bom, meus amados? Fiquem em pé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou na Tua presença. E peço ao Senhor agora perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nos ajuda a conviver pacificamente com os nossos irmãos. Nos ajuda, meu Deus, viver harmoniosamente com os nossos irmãos. Nos ajuda a andar na Tua luz, na Tua presença. Nos ajuda, meu Deus, unir as nossas forças. Juntos somos mais fortes. Juntos, meu Deus, vamos vencer a luta. Nos ajuda nessa noite, porque uma casa dividida não prosperará. Casa dividida não ficará de pé. Ó Senhor da glória, fica conosco e nos dê a sua vitória, em nome de Jesus.